Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV e do YouTube do Diário. Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e hoje, no Faz Sentido, iremos falar sobre as nossas vulnerabilidades. Esse assunto ele é inspirado no livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Falei certo, Suzeli? Brené Brown. Comigo hoje aqui para discutir o livro, para discutir as nossas vulnerabilidades, a psicóloga Suzeli Santos. Bem-vinda, Suzeli. Primeira vez de estreia aqui no Faz Sentido. Exatamente. Obrigada, Fabi. Adorei o convite e espero contribuir, fazendo sentido na vida de alguém com esse assunto tão importante, que às vezes a gente acaba esquecendo ele no nosso dia a dia. Mas então hoje a gente vai trazer um pouquinho desse livro, que é maravilhoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da nossa querida Brené Brown. Brené Brown, olha que fino. Vamos, antes de tudo, Suzeli, vamos conhecer um pouquinho a Suzeli, vamos contar para os nossos ouvintes da CDN, os telespectadores da TV, quem é a Suzeli Santos? Trabalha há quanto tempo com a psicologia, é de Santa Maria? Conta um pouquinho pra gente de ti, Suzeli. Tá bem. Bom, então assim, Fábio, não sou de Santa Maria, eu sou natural de Jaguari, tá? Tenho 40 anos, moro em Santa Maria há 17 anos. Sou psicóloga, formada pela FISMA, fazem 5 anos. Sou pós-graduanda em Ciências Cognitivas, trabalho com a terapia cognitiva comportamental, atendo adolescentes, 16+, casais, adultos, orientação profissional e também sou credenciada da Polícia Rodoviária Federal, para fazer atendimento então aos servidores de todo o Brasil, tanto online como aqui da região, Eu faço os atendimentos presenciais ou mesmo da região a gente acaba fazendo também online para esses servidores então que prestam esse serviço tão importante para nós, que são o pessoal então da Polícia Rodoviária Federal. Que joia. Suzeli, vamos entender então sobre vulnerabilidades. Qual é a primeira associação quando a gente ouve essa palavra? Ser vulnerável. O que passa pela cabeça nossa aí dos ouvintes telespectadores? Uma fraqueza. O que vem a ser a vulnerabilidade? Se a gente for fazer o link com o livro, tá aqui o livro, Fernando Barcelos na técnica, Luísa Neves na produção. A gente está mostrando o livro agora para o pessoal da TV, do YouTube, do aplicativo CDN, só nos ouvindo. A primeira coisa, o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. O que seria a coragem de ser imperfeito, Suzeli? A coragem de sermos nós mesmos, Que somos imperfeitos. A vulnerabilidade tem a ver com essa imperfeição. O que a gente poderia conceituar como vulnerabilidade? Na verdade, Fabi, a vulnerabilidade ela não é boa e nem ruim. A vulnerabilidade ela faz parte das nossas emoções. As nossas emoções gerais, assim, tanto as emoções boas, por exemplo, alegria, tristeza, felicidade, todas as emoções universais. Isso. Aprendi isso aí no programa, Suzeli, é o que eu mais faço aqui aprender. Emoções então universais. É uma emoção universal que nasce com a gente. Exato. Na verdade, ela faz parte dessas emoções boas e também das emoções ruins. Então, ela é um vínculo entre as emoções boas e as emoções ruins. Então, toda vez que a gente... Só que, como a palavra dela diz vulnerável, ela dá uma ideia de fraqueza. Fragilidade. Então, a gente sempre, quando a gente escuta essa palavra, a gente acha que ser vulnerável é ser fraco, é ser incapaz, E não relaciona ela também ao vínculo que ela tem com as emoções boas, que fazem parte da nossa vida, felicidade, amor, alegria e tudo mais. Então, assim, a vulnerabilidade, quando a gente fala, o livro fala a coragem de ser imperfeito, é justamente entender que ela está completando essa lacuna que existe entre a vulnerabilidade da ideia de escassez, fraqueza, e a vulnerabilidade da ideia de emoções boas, conquistas, vitórias, desafios. E a nossa cultura, a gente comentava um pouquinho antes de começar o programa, é justamente a gente focar na cultura da escassez. E aí já vou trazendo o meu exemplo, lidando aqui com a minha vulnerabilidade, que eu falei para a Suzeli do livro, Eu digo, Suzeli, estou tão feliz que eu li quase todo o livro.
faltaram 2 ou 3 capítulos, eu li quase todo o livro. No que eu foquei, e a Suzeli me alertou nesse sentido, e a gente não se dá conta, porque isso é automático, eu foquei naquilo que eu não li. Quer dizer, eu consegui ler praticamente todo o livro, e eu foquei no quê? Naquilo que me faltou. Então, nesse sentido, a cultura de escassez que a gente vive focando naquilo que falta, no ter e no ser. O que me falta materialmente, o que me falta emocionalmente, o que me falta espiritualmente. Né? E isso é inerente, a gente estava falando antes de entrar, que é praticamente automático, a gente fala e não pensa sobre isso. Exato, e a gente sempre, o ser humano sempre tem uma tendência de focar no que ele falta para ele, não no que ele já conquistou. Às vezes, até mesmo no consultório, eu faço algumas reflexões com meus pacientes, assim, quando eu venho acompanhando eles há tempo, eles me trazem, eu não consigo isso, não consigo aquilo, não dou conta, não consigo estudar, não consigo me preparar para minha prova, não consigo me preparar para ter uma conversa legal com meu namorado, enfim. Então agora tu me fala tudo o que tu já fez, o que tu já fez para estudar para essa tal prova, o que tu já fez para ter uma comunicação legal com a pessoa que tu tá tendo uma relação, ou que tu gostaria de conversar com o teu chefe, com a tua família. Eu já fiz isso, eu elenco e a gente vê quantas coisas positivas a pessoa fez, mas o que ela focou na parte que estava faltando e que ela sentia que ela estava sendo fraca, porque ela não estava completando aquele quebra-cabeça. Não estava dando conta de tudo, gente. Olha quantas vezes a gente já falou aqui no Faz Sentido, principalmente sobre quando a gente falava das funções da mulher, da mãe, né? E como a gente se sente sempre em dívida com alguém. Ou em dívida com o trabalho, ou em dívida com a família, ou em dívida com os amigos. E a gente foca sempre, não dou conta de tudo, a gente foca naquilo que eu não consigo dar conta. Naquela coisinha lá que faltou, às vezes até um pouquinho mais, mas não naquilo tudo que a gente consegue dar conta. Exato. É como se anulasse tudo que a gente deu conta, todas as nossas conquistas, nossos desafios, todas as nossas condições humanas de conseguir elaborar os nossos papéis enquanto pessoa, enquanto indivíduos sociais, enquanto indivíduos que fazem parte do núcleo familiar, a gente anula. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o que está latente é aquela sensação de incapacidade, de fraqueza, e aí a gente tem a sensação de que, nossa, como eu sou vulnerável. E não. Tu também está sendo vulnerável quando tu entende que, hoje eu fui uma super mãe, hoje eu consegui ajudar meu filho a fazer os temas de casa, levei na escola, busquei e ainda assisti um filme com ele. Hoje eu fui uma super mãe. Isso também é ser vulnerável lá na parte quando eu falei das emoções boas. Nós precisamos ser vulneráveis para nós ter emoções boas. Nós somos vulneráveis para encontrar a felicidade. Por exemplo, o amor. O amor, quem garante que quando eu estou investindo em alguém ou quero me envolver com alguém, eu vou ter um retorno positivo desse amor? Não tem garantia nenhuma. Não tem. Então isso, para nós termos amor, investir em alguém, nós estamos vulneráveis, porque nós não temos a resposta se isso vai ser bom ou não. É um risco inerente, né? Exato, mas quem é que vive sem amor? Ninguém. Seja o amor que for, pelo seu cãozinho, pela pessoa, por uma família, uma plantinha, tu tem um sentimento, tu investe em algo. E isso é ser vulnerável, é deixar se permitir gostar de alguém. Então, essa vulnerabilidade, ela é relacionada às emoções positivas da nossa vida. E quando a gente acha, Suzeli, que é uma fraqueza e que a gente tenta... Então, o que a gente já falou? Ela está associada com emoções boas e ruins. Exato. Então, se a gente tenta afastá-la das nossas vidas, não nos permitindo a correr riscos, a lidar com o que todo mundo tem que lidar, com as incertezas, nessa ilusão que nós temos, que nós controlamos, nós não controlamos. Exatamente. As coisas, né? Quando a gente tenta anular, tenta afastar isso da nossa vida, a gente está tentando afastar o medo e a vergonha, mas também a gente está tentando afastar a alegria, a criatividade, o amor. Exatamente. Né? A empatia. É bem o exemplo que a Suzeli
traz. Então, ela é composta por essas emoções distintas, como a psicóloga traz no livro. E quando a gente tenta, ela usa esse termo anestesiar a nossa vulnerabilidade, a gente, não vou passar, como diz o outro, não vou passar vergonha, não vou ficar com medo, mas tu também não vai amar. Tu não vai conseguir colher os frutos da tua criatividade, das tuas tentativas de inovar, de ousar. Exatamente. Né? E a gente passa, às vezes, com esse olhar, com esse foco na cultura da escassez, no que me falta, a vida inteira tentando afastar isso da gente. Exatamente. Então a gente tem que ter a ideia de que a vulnerabilidade, ela não é um fator negativo na nossa vida. Ela é um fator, vamos dizer assim, ela é o berço das emoções, tanto boas quanto ruins. Nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que aprender a ter resiliência e entender assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito real, assim, Fábio. E hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu me coloquei assim e pensei, estou um pouco vulnerável, porque eu não estou adaptada a participar de um programa, né? Eu já passei por outras falas específicas e tudo mais, mas daí tu fica pensando, nossa, eu estou me sentindo um pouco vulnerável, porque eu vou ter que falar num ambiente diferente, um assunto que eu gosto muito, mas daí na hora de transmitir isso, de querer passar uma mensagem, de reproduzir talvez uma fala de uma autora como a Brené, será que eu vou dar conta disso? E aí entra a vulnerabilidade. Só que ao mesmo tempo eu pensei, é aquela questão da coragem. Vulnerabilidade não é fraqueza, ela é coragem. Então, a coragem nós precisamos nos mostrar. Nós precisamos enfrentar esse processo de desafios que a vida nos apresenta em todos os nossos níveis de vivência. Entende? E ela diz justamente, Suzeli, que viver com ousadia não tem nada a ver com vitória ou fracasso, mas com coragem. Exatamente. Né? E aí, tu falaste a tua primeira participação aqui no Faz Sentido, e aí eu vou lembrar 6 meses atrás, quando eu estava reticente, mas será que eu vou, depois de 25 anos de carreira, eu vou tentar a televisão, gente? Eu não tenho as habilidades, e aí eu vou colocar em xeque talvez toda a minha trajetória, que é consistente, que é de uma profissional bem-sucedida, e chego aqui na frente e não dá certo. E aí, coloco todo o resto em risco? Será que vale a pena? Pois é, só que aí, e se tu não tentar? E se tu deixar a vulnerabilidade negativa? Eu não estaria feliz como estou hoje aqui, conversando com você, ouvinte da CDN, telespectador da TV, do YouTube do Diário. Não estaria nessa felicidade, porque... E aí eu olho para trás e ele diz, eu quase deixei escapar. Exatamente. Então, assim, a vulnerabilidade é isso, é a gente deixar escapar ou enfrentar e agarrar aquilo que tu acha que talvez tu não vai dar conta, ou talvez tu tenha medo que o teu passado, ou todo o teu histórico de vida, ele tá bom até agora, mas e se eu mexer numa coisa diferente, como tu mesmo falaste? Eu tenho toda uma história já, né, um histórico. Construída. Tipo, e aí... pra que eu vou? Eu dizia pro Cadu Seixas, beijo pra ele. Eu dizia, Cadu, pra que eu vou agora, nessa altura do campeonato, me expor desse jeito? Pra quê? Eu não preciso mais de visibilidade, eu não preciso mais reforçar, né, o papel que eu tenho na comunidade. Eu não preciso, já passei dessa fase. E olha, quase deixei de fazer isso aqui que eu gosto muito. Antes da gente chamar a enquete, Suzeli, um conceito que ela traz também, e aqui a gente mostra as nossas vulnerabilidades, está aqui, ó, Fernando Barcelos, as nossas fichinhas, várias fichinhas que a gente estuda aqui, a gente estuda para apresentar o Faz Sentido. O que a Brené traz no vídeo dela no YouTube, até aconselho o pessoal a olhar, que é muito interessante, são 20 minutinhos e muito aprendizado. No vídeo, o poder da vulnerabilidade. O que ela traz como conceito? Vulnerabilidade é o centro da vergonha e do medo, e da nossa luta por merecimento. Mas também é a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento e do amor. Exatamente. Vamos lá chamar então para a Suzeli comentar para a gente aí as nossas 2 primeiras perguntas da enquete. O que a gente perguntou
para o nosso público, Fernando Barcelos. Vulnerabilidade é... E aí a gente trouxe 4 opções aí. Vulnerabilidade é fraqueza, 60 pessoas entenderam como fraqueza. Para 34 pessoas tem a ver com medo. Vulnerabilidade é coragem, 21 pessoas, o menor número. E vulnerabilidade é o risco de exposição emocional. E aí, Suzane? Tu percebe que a coragem, que é o foco do livro da Berné, né, e da nossa fala hoje, e que ela é o conceito principal de vulnerabilidade, é a menor, né, onde apareceu o menor... Menos votada, menor índice. E também uma outra que tu tem que... Daí vai, vamos dizer assim, a menor e o maior medo, vamos dizer. O maior medo é o risco de exposição emocional. Percebe o quanto as pessoas têm vergonha de mostrar o que sentem para elas mesmas. Vamos de novo outro exemplo. Não queria estar com medo de estar aqui, né? Naquele primeiro... Por quê? Vergonha de mostrar que sentia talvez uma incapacidade de começar de novo a TV. A apresentação na TV. Né? Voltar às origens, no início dos bancos escolares, o que a gente aprendia, tá na frente da câmera, tanto tempo depois. E tu percebe o quanto as pessoas têm medo de enfrentar as emoções. Olha, o risco da exposição. A vergonha faz a gente anular muitas coisas positivas da nossa vida, muitas conquistas. E aqui eu fiquei impressionada com esse resultado, porque eu até achei que o risco de exposição emocional ia ser uma coisa mais, não tão, vamos dizer assim, admitida pelas pessoas. Porque justamente pela vergonha de expor as emoções, aqui elas disseram que não, elas têm vergonha. Ou não, elas têm medo, elas têm uma fraqueza, elas têm uma sensação de ser julgada, né? Julgada e condenada. Julgada e condenada. E é o que a nossa sociedade acaba fazendo. E é o que nós fazemos. Exatamente. A sociedade lê-se nós também. E também perguntamos, Suzeli, uma pessoa corajosa. O que as pessoas entenderam, o nosso público entendeu por pessoas corajosas? Quem são essas pessoas? São uma pessoa corajosa também é vulnerável, 68 votos. Uma pessoa corajosa é resistente o tempo todo, 27. E faz o que gosta e se realiza, sem se importar com julgamentos. Que bom. 146 votos, muito a grande maioria. Aqui eu fiquei feliz com o resultado. E que bom que as pessoas pensam isso, assim, de que fazer o que gosta sem se importar com julgamentos. Aqui a questão de ter 68 a pessoa é corajosa, também vulnerável, 68, né? Se sente vulnerável. E a resistência o tempo 27. Quer dizer, a resistência o tempo todo. Eu acho que ainda está muito atrelado, quando a gente fala em coragem, aquela pessoa resistente, aquela pessoa resiliente. Eu acho que as pessoas se encantaram aqui, Suzeli, com os conceitos, mas eu acho que ainda... foco em si. Porque a pessoa corajosa, hoje ainda, quando a primeira coisa que vai passar na cabeça é aquela pessoa que é resistente, a pessoa forte, aquela pessoa que enfrenta uma intempérie depois da outra e está do mesmo jeito, a pessoa resiliente, no caso. Exatamente, assim, resiliente a Berné traz muito, né, no livro, que é um dos fatores que possibilita a gente ter vamos dizer assim, ultrapassar a vergonha. Então, é ser resiliente. Quando tu fala isso, assim, de que precisamos, né, ter um pouco essa questão de ser resiliente, são as pessoas que fazem, que quer dizer que percebem que, não, eu preciso ser resiliente. Só que o precisar ser resiliente, no meu ponto de vista, hoje, para nossas pessoas da nossa sociedade, é resiliente ao que nós vivemos externamente. Certo? O internamente, ele fica em stand-by. Porque daí tu entra lá na nossa outra enquete, que era o risco da exposição emocional. Então, assim, as pessoas aqui com certeza, nesse questionamento, nessa enquete, eles falaram fazer o que gosta, ser feliz sem se importar com o julgamento. Ok. Mas e o próprio julgamento?
Quando chega essa hora, quanto a gente fica vulnerável. E quando a gente olha pra gente mesmo. Exatamente. Quando a gente se conecta conosco mesmo, que a Brené traz isso. É verdade, da conexão. Vulnerabilidade é a conexão. Conexão. Conosco e com os outros. E a vergonha é justamente o medo da gente não conseguir se conectar. Vamos então a um breve intervalo, voltamos, aprendemos nesse primeiro bloco então que vulnerabilidade é força e coragem. Depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os mitos que cercam esse assunto. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. O Faz Sentido de hoje, então, tem como convidada a psicóloga Suzeli Santos, que está aqui comigo hoje para conversar sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, sobre as nossas vulnerabilidades. Então, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre o conceito, que vulnerabilidade não é uma fraqueza, é uma emoção inata, ou seja, uma emoção que nasce com a gente. E agora, Suzeli, a gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos que cercam esse assunto. Certo. E um dos principais, aí a gente vai apontar 3 no livro, são mais mitos, né? A gente vai centrar naqueles que são mais comuns e que a gente ouve, fala, enfim, exercita mais. O primeiro deles é que vulnerabilidade é expor toda a vida. Isso, Suzeli. Exato. Geralmente as pessoas, Fábio, têm medo de que vulnerabilidade é, meu Deus, eu não posso expor a minha vida. A minha vida, ela não tem méritos, ou eu tenho vergonha de apresentar o que eu passo, a minha história, né? O que eu faço, qual é a minha profissão, como eu trato os meus filhos. Então as pessoas acabam tendo ficam vulneráveis quando estão participando de algo ou quando são questionados a algo que relacione à sua vida. Então, assim, a vulnerabilidade ela é confrontada na reciprocidade. Tá? Ela exige confiança. A gente deve compartilhar a vida com quem mereceu essa confiança. Quem conquistou esse direito. E aí eu vou falar com o pessoal que nos acompanha aqui, Suzeli, os ouvintes, os telespectadores, que lá, vou usar o mesmo exemplo para a gente entender como isso funciona, como isso acontece na prática, Suzeli. A gente estava falando da minha experiência iniciada aí faz 6 meses fazendo televisão. Na época do convite, o meu chefe, querido, maravilhoso, assiste ou ouve, e às vezes até as duas coisas, todos os programas Faz Sentido, Paulo Cecim, salve, salve, graças a ele estou aqui sentada
feliz da vida. E ele me disse, quando eu disse, mas eu não, chefe, não dá, eu vou ter que, eu não consigo, na câmera a gente precisa ser uma pessoa centrada, olha a minha postura, toda hora eu tenho que estar me arrumando, porque eu tô sempre torta, eu tô sempre lá pra frente, então toda hora eu tenho que estar me arrumando. Dizer, mas eu não tenho esse, e aí não é uma crítica, mas esse engessamento, é aquele jeito fino de ser todo o tempo, que são nossos apresentadores aqui da TV Diário. Eu sempre vou lembrar da Kellen Caldas e do Vilseu Godoy. Eu digo, mas eu estou muito longe desse perfil, eu não vou conseguir. E aí ele olhou para mim, Suzeli, e me disse assim, e aí tem muito a ver com esse expor toda a vida que a gente fala quando pensa em vulnerabilidade. Ele me disse assim, Suzeli, mas Fábio, só precisa fazer uma coisa para fazer televisão e dar certo. Tu só precisa ser tu mesmo. Ótimo. Só precisa... Eu digo, tá, mas aí ser eu mesma, eu vou ter que fazer um troço que eu nunca fiz, me expor completamente para os ouvintes, para os telespectadores, e eu ainda vou ter que me mostrar para todo mundo ver essa pessoa? Sim. E foi com esse incentivo que eu fui fazendo. Eu digo, tá, então é para ser... Ele disse, eu tenho certeza que vai dar certo, tu só precisa ser tu mesmo. Exatamente. E aí tu acabou dando a cara do programa com o teu perfil, né, com as tuas características pessoais, e isso vai fazendo com que consolide o faz sentido com a imagem da Fabiana, e a Fabiana também vai descobrindo imagens e características dela mais positivas, direcionada ao papel que tu está desempenhando agora. E falar, Suzeli, das imperfeições da gente e mostrar, isso deixa a vida da gente, eu falo com uma felicidade porque eu aprendi a ser muito mais leve. Eu expor aqui que as minhas fichinhas, que às vezes me perco e gaguejo e todo o resto, e falo com as mãos, olha como eu me movimento com as mãos, chego a fazer, né? Isso me ajuda muito na vida pessoal. Uhum. Com certeza. Porque, gente, o que nós somos? Que não seres imperfeitos, todos nós. Exatamente. Essa questão do ser... Esse programa, esse assunto tem muito a ver com a minha experiência no Faz Sentido. E talvez por isso que eu me encante todo e não deixa a Suzeli falar, que é ela que tem que falar, que é ela Não, nós temos que falar juntas, porque eu acho que essas trocas de experiências também vão quebrando a nossa vulnerabilidade, a gente vai construindo conexões, que também é um fator muito positivo para a coragem, né? Construir conexões. Bom, então assim, Fábio, quando tu fala na questão, né, vamos mostrar quem somos. Isso dói na gente às vezes, porque parece que tu não tem nada para mostrar, né? De certo ponto. Mas aí tu acaba, né, se entregando e aprendendo a gostar do que tu vê em ti. Tu acaba entendendo que é aquela vulnerabilidade que tu tinha, ela se fortaleceu. Daí nós levamos isso ao lado das emoções positivas. Porque tu valoriza as tuas conquistas, Exato. Coisas sobre as quais tu nem pensa. Que tu nem pensa que tu tinha condições de fazer. Só porque tu estava pensando nos pontos fracos ou no medo de falhar. Certo? E a falha, ela não existe, porque como tu falou no final da tua fala agora, há o medo de ser imperfeito. E aí eu trago, o que é ser imperfeito? Ser nós mesmos, né? Sim. O que é ser perfeito? Alguém tem um manual para me dizer o que é ser perfeito? Qual é o parâmetro de perfeição humana hoje? Não existe. Aos olhos da vulnerabilidade, a perfeição humana é tu ser exatamente autêntico. Só que às vezes tu não sabe quem tu é. Então como eu vou saber se eu sou autêntico? Tu só vai saber quem tu é quando tu enfrentar as tuas vulnerabilidades. Como o teu caso, como o meu também, quando eu falei no início de estar aqui. Não, mas eu conseguir dar conta. Enfrentei essa vulnerabilidade, criei coragem. E eu tô vendo que eu tenho condições. E isso faz a gente fortalecer o nosso lado humano, as nossas funções enquanto seres representativos, profissionais, de estar tentando passar uma informação para os nossos queridos... enfim, para a nossa sociedade toda de Santa Maria, de quem está nos assistindo no YouTube, CDN e TV Diário. Então, assim, para as pessoas, né? A gente precisa mostrar
que nós somos frágeis, mas nós enfrentamos essa fragilidade como uma emoção positiva. E aí eu vou me lembrei agora, o Cadu está sempre presente nesse programa mesmo. Ai, Caduzinho, Caduzinho. Ai, eternamente presente. Mas é um carrapato esse homem. Mas ele é muito especial, ele é muito especial. Não larga do meu pai. Beijo, Cadu. O que eu me lembrei, Suzeli? Que ele dizia, e agora essa frase faz sentido para mim. Agora, depois desse livro, depois dessa conversa com a Suzeli. Mulheres fortes por serem fracas. Mulheres fracas por serem fortes. Perfeito. Claro. Tu demonstra fraqueza, mas a fraqueza é tu ser forte. Porque para te demonstrar fraqueza, quantas coisas tu já ultrapassou da tua vulnerabilidade? Quantas emoções negativas tu teve que ultrapassar? Quanto de resiliência tu teve que se entregar? Tu teve que enfrentar, lutar contra elas para te dizer que tu era uma mulher forte. Mas, para isso, tu era uma mulher fraca. Mas para te saber que tu podia, tu teve que ultrapassar tudo isso. Então a gente está sempre vulnerável, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E devemos nos permitir ser vulneráveis. Ser quem somos. Ser quem somos. Segundo o mito, terceiro mito, na real, a gente já falou que vulnerabilidade, né, não é uma fraqueza, é uma força. Que falamos sobre a exposição, né, da vida. E vulnerabilidade não é comigo. Quer dizer, eu acho muito bonito esse papo, Suzeli, que encantador, que bonito a gente se permitir ser vulnerável, mas isso não é comigo. Exatamente. Isso aí é com os outros. Vulnerabilidade não é pra mim. Quando estou vulnerável, a ideia, né, das pessoas... quando eu estou vulnerável, eu me isolo, eu fico num processo, né, dentro da minha casa. Me escondo, não me exponho. E aí isso pra mim... Não tenho rede social. Eu não vivo a vulnerabilidade. Ok. E aí? Qual é a vida que tu vive? De ansiedade? De tu não está estresse? exposto do mesmo jeito às emoções? Está, as emoções negativas. E as positivas que tu poderia ter feedbacks caso tu enfrentasse a vulnerabilidade de ultrapassar as barreiras do conforto da tua casa, do conforto de eu ficar longe do mundo, longe dos holofotes, longe dos julgamentos das pessoas. Tu perde. E daí tu nem sabe quem tu é. Porque tu poderia ser uma ótima apresentadora, uma maravilhosa psicóloga, uma maravilhosa jornalista e etc e tal, se tu abrisse a porta da tua casa e dissesse, eu vou enfrentar isso. Então você dribla o medo, dribla a vergonha e ao mesmo tempo não colhe, né, o amor, o sucesso, a aceitação, o pertencimento. Realmente E a Brené fala assim, ser vulnerável não é uma opção. A única escolha é como você vai reagir para confrontar a exposição emocional e as incertezas. Isso é ser vulnerável. Então, assim, não tem uma opção. Ela não é uma opção, na verdade, a vulnerabilidade. É como todas as outras emoções, a gente vai sentir. Sendo para te ser feliz, tu vai sentir. Sendo para te ser... e viver um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de medo, tu também vai sentir. O que vai mudar é como você vai lidar com ela. Exatamente. É como tu vê ela. É como tu percebe. Ela vai estar presente. É como tu vai enfrentá-la. E por fim, Suzeli, antes da gente ir para a enquete, a gente também vai falar um pouquinho sobre esse mito que a gente tem. Esse aí eu me identifiquei muito, Suzeli. Eu me garanto sozinho. Exato. Né? Eu me garanto sozinho, eu me basto, consigo dar conta. Exato, né? Exato, Fábio. E quanto a gente centraliza coisas porque a gente acha que nós fizemos melhor que os outros, né? Não delega, mas é por medo. Eu demorei para delegar. Ixi. Mas medo de quê? Olha, eu tenho 20 e poucos anos de liderança, para mais, 20 e tantos anos de liderança. Olha, para eu começar a conseguir delegar, olha, foi difícil. Com certeza. E outra, mas sabe por que é isso? Insegurança, só pode. Insegurança de que tu vai delegar algo para alguém que tu vai ser responsável e não vai fazer como tu acha que deveria ser feito. E tu vai ser a culpada, entre aspas, de aquilo não ter sido bem feito. E daí tu vai dizer, então eu deixa que eu faço sozinha. E daí se é pra ficar bem feito, eu faço sozinha e aí fica E daí tudo tu carrega o mundo todo achando que tu tá dando conta disso. E tu vai estar criando um estresse, vai estar criando uma outra vulnerabilidade, um medo, uma angústia. E aí, Suzeli, aí eu vou usar o mesmo exemplo. E o prazer que é, Suzeli, quando eu me lembro das minhas primeiras férias, Suzeli, que daí já delegava. E daí eu saí
e na volta alguém me disse isso, que pra mim foi o máximo. Alguém me disse assim, meu, tu já tá de volta, as coisas andaram tão bem sem a tua presença que nem deu pra ver que tu tava de férias. Esta é a liderança, esta é realmente a liderança que eu demorei até para entender que essa é a liderança que todos nós temos que perseguir. Exatamente. É aquela que sai para as férias ou para um projeto e que a equipe foi tão bem preparada, tão bem treinada com seus erros, com seus acertos, se permitindo errar, inovar, ser criativo, que as coisas andam sozinhas. Mas por quê? Porque tu confiou neles. Antes de tu sair, tu deixou isso... tu deu essa liberdade de eles fazerem o que eles achavam que poderiam fazer dentro das tuas orientações. Então, esse espaço que eles tiveram, com o teu consentimento, com o teu feedback positivo, talvez antes de sair, foi o que potencializou eles fazerem algo que foi super positivo e que tu teve resultado positivo. Mas aí eu te pergunto, o que tu sentiu quando tu ouviu essa fala quando tu chegou? A primeira sensação, assim? Suzeli, a primeira sensação não é boa. Eu tive toda que fazer né, então eu não faço falta? É isso que tu quer dizer, que eu não faço falta? Não, depois que a pessoa foi falando que eu entendi. Sim. E aí, Suzeli, o prazer e a satisfação que a gente tem de conseguir treinar, de conseguir fazer com que aqueles teus preceitos, que aquele teu exemplo tem ajudado as outras pessoas a também evoluírem, se aperfeiçoarem. Poxa, não há prazer maior do que... E aí eu fico pensando, pá, quando eu era centralizadora, como é que era e como é quando a gente consegue... Tu abre espaço para outras pessoas também desenvolverem, aparecerem, mostrar suas opiniões, serem autênticos, criativos e enfrentar suas vulnerabilidades também. Ah, vou fazer, será que a Fábio vai gostar? Mas aí pega, encara esse desafio, faz e te mostra e tu, isso tá legal, vamos mudar aqui. Construção, aprendizado, compartilhado, conectado. Isso é para as lideranças e para enfim, para os colaboradores, ou para o meio que tu tá, para as pessoas que convivem contigo, isso é muito positivo, porque a gente cresce junto. Com certeza. Tanto emocionalmente, quanto profissionalmente, ou quanto socialmente. Vamos para as enquetes, então, que a produção já está me chamando a atenção do tempo. O que a gente perguntou, Suzeli? Para você, o que é viver com ousadia? O que as pessoas responderam? Viver com ousadia é fazer tudo o que é certo, 10 votos. Fazer tudo o que me traz felicidade, 104 votos. E viver com ousadia é enfrentar meus medos e inseguranças, 151 votos aí, a maioria. Muito bem. Fazer tudo o que é certo, Fábio, é uma coisa que não tem parâmetro também. O que é certo, né? O que é certo e o que é errado? O parâmetro que nós temos foi certo para o fulano, para o ciclano, para o Beltrano, então tem que ser certo para mim. Não é assim. Cada pessoa é individual, tem as suas crenças, a sua identidade, a sua cultura, e cada pessoa tem o seu jeito de viver. E principalmente as suas emoções. Cada pessoa sabe como administrar suas emoções. Como vai lidar. Então, assim, o que foi perfeito para ti, é certo para ti, para mim pode não ser. A gente gosta de usar, Suzeli, o nome do programa. Não tem certo e não tem errado, mas tem o que faz sentido para você. Ah, muito bom. A gente adora usar. E também, para fechar o bloco, a gente perguntou o que é perfeição para você. O que o nosso público disse? Estar atento a tudo, 31 votos. Ser perfeccionista, 57. Errar e acertar, 78 votos. E o maior número de votos, aí muito perto de errar e acertar, permitir-se. Que acaba sendo errar e acertar-se, permitir-se, né? Estou me permitindo fazer algo que eu sei que eu vou errar, mas também sei que vai ter coisas que eu vou acertar. Então é permissão, eu vou me permitir fazer algo independente do resultado. Considerando que esse resultado eu posso usar ele como um aprendizado, seja para as coisas boas do acerto ou para as coisas negativas do possível erro que foi cometido, né? Muito bem. Então vamos voltando, vamos chamar um breve intervalo, Suzeli, na volta a gente vai falar então um pouquinho como a gente abraça essa vulnerabilidade, como a gente consegue ser bom o bastante para lidar com essa emoção de forma que a gente consiga usufruir desses resultados que ela nos traz da melhor forma. Um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando
Faz sentido. Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. O Faz Sentido de hoje fala sobre as nossas vulnerabilidades, as emoções que são inatas a nós, né? E como lidar com ela, né? Já falamos sobre os mitos, já falamos sobre como lidar com elas e agora a gente vai falar um pouquinho, Suzeli, do que nos impede a abraçar essa vulnerabilidade como algo inerente a nós como seres humanos. Vergonha, a gente já falou um pouquinho dela, né, Suzeli? Exato. Na verdade, Fábio, assim, são vários fatores que nos impedem. Isso depende muito do quanto o ser humano ele tem uma emoção fortalecida ou não, certo? Então, assim, o enfrentamento e o que nos permite nos abraçar, nos entregar para a vulnerabilidade, ele depende muito disso, de quanto nós estamos equilibrados emocionalmente, tá? Por exemplo, o medo. O medo é uma questão que nos tira de todos, vamos dizer assim, nos tira do foco de vários objetivos, de várias coisas que poderiam nos fazer feliz. O medo é uma coisa que ele não permite que a gente abrace a vulnerabilidade. A tristeza é outra coisa, porque nós temos muito medo de sentir tristeza. Só que a tristeza é uma das principais emoções, elas são emoções básicas, né, que nós nascemos com ela. Então, assim, a tristeza não é uma coisa ruim, a gente tem que vivenciar, mas ela é um dos fatores que não nos permite abraçar a vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, ela deve ser vista. E aí outra questão importante da gente trazer aqui é o seguinte: precisamos ver a vulnerabilidade como um ato de coragem, não somente como fraqueza, apesar de ela estar ligada com medo, ligada nesse vínculo. Uhum. Então, assim, para nós, quando a gente percebe que ela é um ato de coragem, nós vamos ter vontade de abraçar. Certo? Certo. Nós vamos ter vontade de nos entregar para ela e nós vamos enfrentar o nosso medo, aquela tristeza, a desmotivação, a sensação de incapacidade de a gente fazer algo e pensar assim, não, eu vou enfrentar isso, eu vou abraçar esse conjunto de emoções, eu vou ficar vulnerável porque eu vou ter um resultado positivo que vai me trazer uma sensação de conquista, uma sensação de consolidação do meu eu. Eu vou conseguir me enxergar diferente, vai ser o feedback que eu vou ter de mim mesmo, de que eu sou uma pessoa que consigo fazer algo a meu favor.
E acho que um pouquinho que a gente pode falar também, Suzeli, é da diferença aí da culpa, né? E alguns não falam culpa, falam responsabilidade e a vergonha, que a culpa está sempre atrelada, a gente sente culpa ou se sente responsável por algum ato. A vergonha já é da gente sobre a gente mesmo, né? Não tem relação com o que a gente faz ou deixa de fazer. É isso? É, exato. A culpa é quando você faz alguma coisa ruim. Tipo assim, estou culpada porque, vamos lá, perdi um relatório. Eu perdi. E a vergonha é quando você fala que você é ruim. Perdi um relatório porque eu sou desatenta, porque eu sou uma incapaz, porque eu sou desastrada, não presto atenção nas coisas que eu tô fazendo, né? Então, assim, são coisas diferentes. A culpa é quando você admite que você errou, que você fez algo errado, e a vergonha é quando você diz que você é ruim, que você... Por causa daquele erro, tu te classificas como uma pessoa... pessoa assim ou assado. E aí entra a vulnerabilidade. De sentir cada vez mais vergonha, por quê? Porque eu sou ruim. Tem um exemplo até que a Brené traz, que é o seguinte... um chefe de tal departamento, enfim, né, foi super grosso e estúpido com um funcionário e no meio, né, de um grupo de pessoas, e o funcionário pensou, teve duas opções de pensamentos. Ele tá fazendo isso porque ele tá estressado, porque tá, né, preocupado com tal e tal coisa. E foi mais fácil para ele entender assim, né, superar essa vergonha da frustração, ou ele poderia dizer assim, não, mas eu sou incompetente mesmo, eu mereço tudo isso que ele está falando para mim. Então, é nessas horas que a vulnerabilidade ela tem que ser distinta e que ela tem que ser entendida, que ela pode ser negativa, mas depende muito de qual é a emoção que nós estamos sentindo, qual é o nosso nível emocional diante disso, como a gente se enxerga nesse processo. E também a autora nos traz, Suzeli, uma reflexão sobre a comparação e a desmotivação. A comparação que a gente fica nessa competição o tempo inteiro, né? E o quanto isso faz com que a gente se comparando com o outro todo o tempo, a gente acabe não abraçando essa emoção. Na verdade, a comparação, ela nos afasta de nós mesmos. Porque a gente vai... A tendência é nós ir ao encontro daquelas pessoas que são declaradas para nós como pessoas importantes, pessoas que sabem que são desenvolvidas, que são bem-sucedidas, que têm um tráfego bom na sociedade, né, que têm cargos importantes. E o que faz? Daí tu fica focado nele e se desfoca de ti. Então a comparação é muito... mas eu preciso ser igual ao fulano. Mas tu não vai ser. Porque ele tem toda uma história e tu tem a tua história. E essa lacuna de uma história para outra, ela nunca vai ser completada. Entende? Porque somos seres diferentes. E vamos ser sempre seres diferentes. Nós podemos ter profissões iguais, pensamentos iguais, emoções parecidas, né? Já como as nossas emoções natas, que a gente já, né, estamos inatas, fazem parte da nossa vida, todo mundo vai sentir. Mas não exatamente igual um ao outro. Uma coisa importante também que ela fala é a questão da desmotivação. A falta de motivação, ela está presente em toda a nossa vida. Quando a gente percebe que tem algo que não nos traz uma emoção positiva, de estímulo, de vontade de desenvolver aquilo que tu está prestes a desenvolver ou que tu assumiu a tal responsabilidade, se tu não tem uma motivação, a tendência é tu fugir dela, é tu procrastinar, é tu não querer terminar tal coisa. Tô desmotivada, nada, tá ruim, trabalho tá ruim, exatamente. Em casa já não tá tão bom, e aí a gente encontra todos os motivos para se acomodar. E aí o que acontece? A vulnerabilidade toma conta de nós, a vulnerabilidade negativa. Por quê? Quanto mais eu postergar, quanto mais eu procrastinar, mais eu me sinto fraco. Mas eu me sinto vulnerável a dizer, eu sabia que eu não ia conseguir dar conta disso. E aí, como é importante, né, Suzeli, falando um pouquinho da gestão,
que eu também tenho um pouquinho de experiência, o como é importante a gente criar ambientes onde o erro não seja um problema. Exatamente. Sabe? Quando a gente, porque é muito bonito a gente falar de inovação, de criatividade, e no ambiente de trabalho, muitas vezes, punir, até às vezes, ambientes onde a vergonha impera porque fulano ou ciclano errou. Né? Então a gente quer que a equipe seja motivada, que a equipe seja criativa, que a equipe traga a inovação para o seu dia a dia, e a gente pune o erro. E a gente não cria um ambiente onde o erro, como a gente falava ontem no programa Jogo de Cintura, o erro visto como uma véspera do acerto. Quer dizer, se a gente vai tirar daquele erro o aprendizado, valeu. Não deixou de ser um acerto, mas como é difícil nos ambientes corporativos a gente muitas vezes focar, a gente quer que o colaborador seja inovador, que ele seja criativo, proativo. Tá, mas não pode errar. Exatamente. É que tudo que tu vai fazer, eu sempre falo assim para as pessoas, nós não nascemos sabendo nada. Nenhum ser humano sabe nada, nem se alimentar. Como que eu não vou ter a chance de um dia fazer algo que, por exemplo, se eu estou aprendendo algo, como que eu vou saber fazer exatamente perfeito do início ao fim? O ser humano, ele é preparado para aprender. Agora, se tu ensinar ele vai aprender muita coisa e ele vai te dar uma devolutiva muito positiva. O teu colaborador ou tu mesmo, entende? Se tu se permitir. Então, assim, estamos abertos aos erros e fazem parte da nossa vida. O ser humano, ele vive para errar e acertar. Só que o errar tem um peso, a palavra errar tem um peso tão grande para as pessoas, para os grupos e para a sociedade, que ele anula todo o nosso acertar e todas os nossos pesa méritos. Muito mais, né? Muito pesa mais. Muito mais. Isso é muito negativo. Isso acaba sendo muito negativo. E aí eu vou lembrar lá do meu início da minha carreira, eu me lembro até hoje, Suzeli, meu primeiro erro, que foi o nome de uma cidade que era São Francisco, era aqui da região, eu trabalhava na Zero Hora, meu primeiro erro na Zero Hora, que tinha na época, não podia errar. Né? Hoje já é muito mais flexível nesse sentido, mas não podia errar. E aí eu me lembro até hoje, o meu primeiro erro, eu me lembro que eu troquei o nome da cidade, não era São Francisco de Paula, como eu coloquei numa notinha, era São Francisco de Assis. Agora, o meu primeiro acerto, aquela reportagem que foi sucesso, que repercutiu, não lembro. Lembro de muito pra frente, alguma que me deu muito prazer em fazer, mas não lembro. E tu sabe por que a gente lembra e não lembra? Sabe por que a gente guarda na memória? Porque toda vez que acontece algo conosco, seja positivo ou negativo, a gente investe uma emoção muito forte. Por exemplo, o teu erro, tu sentiu uma emoção, deve ter sentido uma emoção de frustração, de raiva, de tristeza. Então, tu guardou e sentiu, porque eu sempre falo que as nossas emoções, elas são carimbadas pelos nossos sentimentos. Agora, os outros programas que foram tranquilos, que tudo bem, estava tudo certo, tu não investiu tanta emoção de alegria. Ai, meu Deus, que maravilhoso que foi. Tu não investiu uma emoção forte, então não registrou na tua memória. Então, por isso que a gente guarda os erros. Os erros, principalmente, são porque nós investimos em emoções negativas e não gostamos de vivenciá-las. Antes da gente falar um pouquinho, Suzeli, como é que a gente faz para ser bom o bastante? Então, para a gente não focar nessa cultura da escassez, o que nos falta material, emocional, espiritualmente, e como a gente faz para focar naquilo, nas aquisições que a gente já conseguiu trazer para perto da gente. Antes da gente falar de como é que a gente aprende a ser bom o bastante, vamos ver aí o que o público falou sobre vergonha e autoestima. Na primeira pergunta, a gente perguntou para o público: quando você passa vergonha, o que você sente? 69 pessoas ficam tímidas. 98 têm vontade de sumir. 42 nunca mais querem viver tal situação. E se sentem humilhadas, 67 pessoas. Então, a maioria, quando sente vergonha, tem vontade de tomar um chá de sumiço, desaparecer do mapa. Exatamente, porque nós ficamos vulneráveis e não queremos repetir aquela sensação desconfortável que a gente sentiu naquele momento. E a vontade que a gente tem é de nunca mais passar por um episódio. Então, depois do erro, esse que eu citei no exemplo, vocês imaginem quanto tempo eu fiquei sem dormir,
pensando depois de um dia de trabalho, do que poderia sair no outro dia no jornal que eu poderia ter errado. O quanto tempo eu demorei para lidar com o resultado daquele erro. Exatamente. E a gente perguntou também, Suzeli, para o nosso público, para você, o que é autoestima? 143 pessoas disseram, quando eu consigo ver que posso fazer algo sozinho. 33, receber feedback de tudo que eu faço. E 40, quando sinto autoestima, eu me sinto com a autoestima bem desenvolvida, quando sou elogiado com frequência. Exatamente, que bom. Quando o pessoal... eu não vi ali o último, acho que eu tô sem o... A primeira, qual é que foi o... Para você, autoestima é quando eu consigo ver que posso fazer algo sozinho. Exato. É o que as pessoas mais pontuaram. E é verdade, pontuaram. Exatamente, isso é muito positivo. Porque isso dá uma sensação de que tu é útil, de que tu tem valor e de que tu consegue fazer algo sem, vamos dizer assim, muitas intervenções de outras pessoas. Você se sente corajoso, tu enfrenta a tua vulnerabilidade com uma sensação de coragem. Suzeli, antes da gente deixar uma mensagem final, que nós só temos 2 minutos, como esse tempo voa. Como que nós aprendemos, Suzeli, a ser bons o bastante para... Acho que é enfrentando, né? Antes de tudo. Na verdade, essa resposta ela é muito ampla e ela é muito aberta, porque, como eu falei no início, tudo depende de cada pessoa, das suas culturas, crenças, etc. Mas, assim, não temos também um parâmetro do que é ser bom o bastante, né? Nós temos que fazer aquilo que nos traz um conforto, que nos traz um bem-estar, que nos represente para nós uma vida plena. Se para nós isso é bom, traz uma sensação boa, resultados positivos para a nossa vida em todos os âmbitos, isso é ser bom o bastante. Mas é tu que tem que sentir, somos nós, não é em cima do que os outros estão, nos referindo aos outros, é o nosso sentimento sobre isso. E isso é ser bom, ouvindo o nosso coração. Outra coisa que faz muito bem é ser grato. A gratidão faz parte da nossa vida. É repetir para nós mesmos as coisas boas que fizemos. É explanar as nossas conquistas num almoço de família. É ouvir o feedback dos nossos familiares sobre que legal que tu deu uma entrevista em tal lugar, que bom que tu está participando. Celebrar as conquistas, celebrar que a gente não tira esse tempo, Suzeli. Exatamente. Ser grato, sentar e ouvir o seu coração e dizer, hoje eu fiz tanta coisa positiva para mim, para os outros, para os meus pacientes, para a sociedade, para a minha família. Isso é ser bom, entende? Mas nós temos que repetir isso. E como que a gente faz? Sendo grato, revivendo o que a gente sentiu naquele dia, agradecendo a vida e agradecendo as possibilidades. E eu vou trazer então, para finalizar nosso programa, uma mensagem da autora do livro, Brené, né? Eu vai terminar Brené o programa Brown. Brené, né? Brené Brown. Brené. E que ela traz nesse vídeo no YouTube o poder da vulnerabilidade, que eu vou ler para vocês aqui na minha fichinha, porque realmente vale a pena a gente se concentrar mais um pouquinho para ouvir o que ela traz. Precisamos deixar que sejamos vistos profundamente, vistos vulneravelmente, amar com todo o nosso coração, mesmo que não haja garantia. Isso é terrivelmente difícil, como mãe eu digo isso. Praticar gratidão e alegria nos momentos de terror. Quando pensamos, posso amar tanto assim? Posso acreditar nisso com tanta paixão? Posso ser ardente a esse respeito? Apenas ser capaz de parar e, em vez de catastrofizar o que pode acontecer, ser apenas tão grato. Porque sentir-se tão vulnerável significa que eu estou viva. E a última coisa, provavelmente a mais importante, acreditar que nós somos suficientes. Quando sentimos que somos suficientes, paramos de gritar e começamos a escutar. Somos mais bondosos e gentis com as pessoas ao nosso redor. E também conosco. Então, com essa bela mensagem, agradecendo a Suzeli, lembrando então agora do nosso slogan, sempre o nosso slogan do programa, se é importante para você, é assunto aqui para nós. Voltamos no próximo domingo e agradecemos
muito a sua presença. Vamos nos permitir a colocar mais vulnerabilidade no nosso dia a dia. Obrigada. Vale muito a pena. Obrigada, Suzane. Obrigada, Fábio. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.